Então, nesse vídeo, vamos a um tutorial introdutório no Blender. Esse é um tutorial cedido pelo nosso parceiro Marcondes, então ele deixou esse tutorial completinho para você aí começar no Blender, os primeiros passos, desde a instalação do software, os seus primeiros passos ali na modelagem, e você vai fazer esse objeto aqui, ok? Então, é uma série de vídeos que já está disponível para membros aqui do canal. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, e também você pode entrar em contato com o Marcondes. Eu vou deixar também todas as redes aqui dele aqui embaixo. Então, para contatos profissionais e outros cursos que o Marcondes tem cursos na Udemy muito maneiros, então confere lá o trabalho dele. Tem Instagram, tem um monte de coisa, e qualquer dúvida você deixa um comentário aqui nesse vídeo. Vamos seguir então com a modelagem do nosso objeto em 3D. Para tal, vamos agora dar mais uma olhada na nossa referência. Nós temos agora esses objetos laterais, que nada mais são do que box e planes. Vamos colocá-lo em qualquer posição e depois posicioná-lo manualmente na face do nosso modelo. Ou podemos usar o recurso da ferramenta já vista anteriormente, Edit Cube, presente na caixa de ferramentas. Para tal, eu clico e arrasto, criando aqui um retângulo com um tamanho semelhante exatamente na posição desejada, definindo também a sua altura. Feito isso, posso voltar para a ferramenta de seleção e agora já tenho meu objeto alinhado ali. Uma outra forma de alinhar esse objeto nessa posição seria o seguinte: vou deletar e demonstrar mais um exemplo, visto que o objetivo é o aprendizado. Vou pressionar Shift A, Mesh Cube. O cubo é criado em qualquer posição. Vou pressionar G, X e trazê-lo para o lado. Vou definir uma escala para ele visualmente semelhante ao que eu desejo. Então SZ, SY e SX. Vamos supor que esse seja o tamanho que eu ache apropriado para começar a minha modelagem. Quero agora alinhá-lo a esta face. Há duas maneiras de fazer isso. A primeira é vindo nesse menu de Snap Tool, e escolher aqui a face e marcar também a opção Align Rotate to Target, ou seja, alinhar a rotação do objeto ao objeto alvo. Agora, quando eu pressionar a tecla G e mover esse objeto para cima do meu container, posso pressionar também a tecla Ctrl e ele vai travar na face do meu objeto. Com isso, eu tenho ele agora alinhado na minha face. Posso pressionar G, X e trazê-lo para fora levemente, e a partir daqui fazer a minha modelagem. Pelo que você percebe, a forma anterior através do Cube foi bem mais eficaz do que esta forma de trabalho. No entanto, não deixa de ser uma forma também alternativa para trabalhar. Uma outra maneira seria o seguinte: vou selecionar dentro do modo Edit Mode esta face e vou mandar o meu 3D Cursor para esta face. Para isso, pressiono Shift S e marco a opção Cursor to Selected. O cursor ele foi movido para a área selecionada do meu objeto. Ao sair desse modo de trabalho, voltando para o Object Mode, posso criar objetos que serão inseridos na posição do meu 3D Cursor. Shift A, Mesh Cube. E o cubo foi criado exatamente na posição do meu 3D Cursor, ou seja, bem em cima da minha face. Pressiono S, Y e faço as escalas desejadas aqui. SZ, SX. E aí, no GX, posso mover um pouco para fora e posso trabalhar a partir daqui. Então essas são as formas de alinhar o seu objeto à face de outro, utilizando-os como referência. Vou deletar isso aqui. Vou voltar ao modo inicial, pois esse para mim é muito mais eficaz e interessante. Ok. A partir desse cubo, vamos então construir essa forma. Então vou habilitar a visão lateral com a tecla 3. Porém perceba que se eu clicar fora,
O meu objeto não está nessa face, pois ele virou para o lado right e meu objeto foi criado no lado left. Para tal, pressiono Ctrl 3 e agora ele inverte a posição. Então vamos trabalhar com ele aqui. Vou pressionar G, Y, movo ele centralizando, SZ, diminuo um pouco mais a escala e GZ trago ele um pouco mais para baixo. Ao fazer as movimentações de X, Y e Z, observe sempre as linhas. Verde é o Y, X é o vermelho e azul é o Z. Ok. Com o scroll do mouse posso ir e voltar na minha visualização. E posso definir aqui com as movimentações qual o melhor ângulo de visualização para eu trabalhar. Com esse objeto selecionado, vou pressionar Ctrl A e marcar o Apply Scale para zerar as suas transformações. Isso vai ser importante para o processo que faremos a seguir, que é a aplicação de Bevel, onde vamos chanfrar essas quinas do nosso objeto. E aqui introduzimos mais uma ferramenta. Podemos fazer isso também por meio de modificadores, mas nesse caso não será necessário. Vamos simplesmente entrar no modo de Edit Mode com a tecla Tab, selecionar a Edge e pegar essas duas edges aqui. Vou pressionar a tecla de atalho Ctrl B. Com isso posso puxar o mouse e ele vai fazer esse bevel, esse chamfer das quinas do meu objeto. E um detalhe aqui, antes mesmo de clicar confirmando, posso rolar o scroll do mouse se desejar e definir o nível de interpolação para este segmento. Vamos definir aqui apenas 2 segmentos. Vou zerar, colocar 1, 2 e para mim já é suficiente. Clico com o botão esquerdo confirmando. Então já temos essa forma inicial. Agora precisamos abrir este buraco que vai de lado a lado no nosso objeto. Podemos fazer isso de diversas formas. Vou mostrar aqui duas formas diferentes para que você entenda dois processos de modelagem. Vou entrar no modo Object Mode com a tecla Tab e vou duplicar esse objeto com a tecla Shift D. Botão direito para deixar no mesmo lugar e agora vou pressionar G, X e vou trazê-lo aqui para o lado. Nesse primeiro, vou pressionar a tecla Tab, entrando no modo Edit Mode, vou selecionar esta face e vou selecionar também esta outra face aqui atrás com a tecla Shift. Ambas as faces estão selecionadas. Vou pressionar agora a tecla Delete e vou pressionar Face. Essas faces foram removidas e agora eu tenho meu objeto oco, vazio e por sinal bem fino. Agora eu precisaria dar espessura a ele. Para fazer isso, volto para o modo Object Mode e coloco agora um modificador. Bem, mais uma vez, podemos fazer isso de diversas formas, pois tudo aqui no Blender dá diversas opções e saídas para o mesmo processo, de modo que não existe um processo mais certo ou mais errado, mas apenas caminhos alternativos para o mesmo objetivo. Então vou duplicar também esta peça com o Shift D e vou movê-la para o lado. A primeira maneira seria através de extrusão e a segunda através de modificadores. Vamos ver primeiro o processo de extrusão. Entraria no modo Edit Mode, com a tecla A selecionaria todo o objeto, iria pressionar Alt E, Extrude Face Along Normals e moveria meu mouse para dar essa extrusão que eu posso puxar para dentro ou para fora. E aqui nas propriedades dele, posso marcar algumas opções, como Offset Even, que ele corrige qualquer deformação que tenha ficado na orientação do meu objeto. Então esta seria uma maneira de chegar a este resultado. Vamos ver então outra maneira tão prática quanto esta. Seleciono o objeto, venho no painel de modificadores e escolho na minha lista de modificadores um modificador chamado Solidify, que ele vai solidificar ou dar espessura ao meu objeto. Veja que ele fez isso, porém a espessura é bastante fina. Mas basta eu vir nas propriedades do modificador e alterar o parâmetro Thickness. E aí posso puxar tanto no valor positivo quanto negativo, para que a extrusão seja feita ou para dentro ou para fora. E mais uma vez aqui eu tenho também o parâmetro Even Thickness, que corrige qualquer deformação no meu objeto.
E aqui eu tenho outras opções a mais, como por exemplo Only Ruin, onde ele vai abrir as faces de dentro, deixando esse objeto apenas com as paredes externas. Não será um objeto sólido, mas com ele desmarcado, o objeto fica totalmente preenchido. Ok, você viu duas maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Mas vamos ver uma terceira maneira, que é tão eficaz quanto todas essas e é a que usaremos no nosso modelo, que é o comando Bridge ou Point. Para tal, vou entrar no modo Edit Mode com a tecla Tab, selecionar ambas as faces, mais uma vez com a tecla Shift, e vou pressionar a tecla Ctrl E. Essa tecla Ctrl E vai exibir para mim várias opções. Uma delas é a Bridge Edge Loops. Feito isso, ele vai juntar os nossos objetos. Mas detalhe, antes de fazermos isso, tem um processo fundamental que acabamos esquecendo, que é o seguinte: dar a espessura ao nosso objeto. Para tal, vou pressionar I de Insert e vou mover para dentro, de acordo com a espessura desejada. Clico confirmando. Uma vez que eu fiz a espessura com o Insert, agora eu quero abrir a malha, porém mantendo as paredes dentro fechadas e não abertas. E agora sim pressiono Ctrl E e marco o Bridge Edge Loop. E voilá! Ele fechou aqui o meu objeto, abrindo ao mesmo tempo as faces desejadas. Então, ele deletou as faces, mas ao mesmo tempo criou faces para todas as partes internas do meu modelo. Dessa forma, eu tenho o mesmo objeto sólido que eu tinha anteriormente por meio do modificador e por meio da extrusão. Esse parâmetro do Bridge através do Ctrl E também pode ser ativo através do botão direito. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou clicar com o botão direito e aqui nós temos o Loop Tool, que é o add-on que nós ativamos lá no início. Ele vai me dar vários atalhos e várias funções extras. Entre elas, eu tenho a ferramenta Bridge. Basta clicar nela e a mesma função vai ser executada aqui. Ou seja, caminhos diferentes para a mesma função. Sempre que executamos uma função dentro do Blender, ele exibe esse menu com as propriedades para o efeito. Aqui eu posso aplicar outras configurações para o efeito desejado. Mas não é este o caso, vamos manter assim. Ok, então praticamente já temos essa forma. Porém você percebe que ela é mais achatada do que a nossa está um pouco mais gordinha. Para resolver isso, vou vir na visão frontal com a tecla 1, vou dar um zoom chegando bem perto e vou entrar no modo Edit Mode. Vou pegar a minha seleção de Vertex e vou pressionar Alt e Z para entrar no modo X-Ray. Vou selecionar apenas essas vértices frontais e vou pressionar G, X e vou diminuir aqui a proporção desse objeto. Vou manter mais ou menos aqui. Clico para confirmar, saio do modo X-Ray com o Alt Z novamente e saio do modo Edit Mode com a tecla Tab. Muito bem. Caso meu zoom fique descoordenado, posso pressionar a tecla Del e aí ele vai focar no objeto que eu tenho selecionado. Vamos agora fazer esses pequenos detalhes aqui. E aqui introduziremos outras ferramentas muito interessantes dentro do Blender. Algumas delas já vimos anteriormente, mas vamos revê-la novamente, que é o comando de Array Modifier. Então se está gostando, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e ative a sineta para receber notificações de novos vídeos e tutoriais que estamos fazendo aqui. Também vá lá nas redes do Marcondes, conheça o instrutor desse curso. Os membros já vão ter acesso antecipado, tá? A todo esse tutorial e outros tutoriais que estamos lançando. Então todos os membros do canal já vão ter acesso a todo o conteúdo sempre que eu trouxer um tutorial novo aqui para vocês. Então dê uma conferida aqui e você vai ver ali o que tem de vantagem no nosso clube de membros, beleza? Vou definir a posição para a inserção do meu novo objeto. Para tal, vou manter a tecla Shift apertada e vou dar um clique bem aqui acima. Agora vou pressionar Shift A e vou vir em Mesh e escolher agora um plano. Agora vou redimensioná-lo com a tecla S. Mais ou menos nessa posição.
Vou agora rotacioná-lo com a letra R, X e vou pressionar 90 e teclo Enter. Ele agora está nessa posição. Vou agora com a tecla G, X trazê-lo para fora, mais ou menos aqui. E com a G, Z vou levá-lo para cima. Ok. Feito isso, agora vou transformar esse objeto em um triângulo. E para tal vou entrar no modo de edição e vou pegar esta vértex e poderia simplesmente deletá-la. Mas isso poderia não dar o resultado desejado. Vamos testar para ver. Vou pressionar Delete e vou escolher Vertex. Veja que ele deleta demais o meu objeto. Então, essa não seria a forma ideal. Vou dar um Ctrl Z. E vamos mostrar aqui um novo recurso dentro do Blender que não foi apresentado ainda, por isso que é novo. Eu vou soldar este vértex nesse outro aqui. Para fazer isso, eu tenho uma ferramenta ou uma opção chamada Merge by Distance, conhecida em outros softwares como o Weld ou Soldar. Para tal, seleciono esse vértex. Com o Shift apertado, clico no vértex de origem, ou seja, o vértex que será o resultado final, e vou pressionar a tecla M. Aqui ele abre esse menu e eu vou marcar que eu quero para o último. Poderia ser para o primeiro, para o centro e assim por diante, mas eu vou escolher Last ou último, ou seja, mandarei este primeiro vértex para a posição do último ou do último selecionado. Então vamos ver, M Art List. Então ele foi movido e soldado um acima do outro. Veja que agora eu tenho um único vértex. E com isso, eu tenho a construção da minha forma triangular. Perceba ainda que ele está muito avantajado aqui na frente, então eu seleciono e com a tecla G, X, trago para dentro, corrigindo a aparência do meu modelo. Posso inclusive trazer esse um pouco mais para baixo no eixo Z. Ok. Vou pressionar Ctrl A, Apply Scale, zerando as configurações. Veja que o nosso ponto pivô, ele está no centro do objeto quando ele tinha a forma de um retângulo, mas agora não está mais no centro, visto que agora ele assumiu um novo formato. Para trazer esse ponto para o centro do objeto, vá no menu Object, Set Origin, Origin to Geometry. E agora ele é mandado para o centro do objeto. Ok, agora precisamos dar espessura a ele. Podemos fazer isso de diversas maneiras como já vimos, e certamente você já sabe como fazê-lo. Mas eu vou através do menu Modifier, Solidifier e vou dar uma espessura a ele. Ao aplicar essa espessura, veja que ela vai muito longe, diferente do que eu quero. Então com a tecla Shift apertado, eu consigo suavizar essa movimentação e ter mais controle sobre ela. Feito isso, eu vou agora aplicar esse modificador, pois embora ele esteja presente no meu objeto, eu não quero mais que ele esteja alterável aqui. Eu quero gravar de fato as informações desse modificador no meu objeto, então eu clico nessa seta e marco a opção Apply. Feito isso, já não posso mais alterar a espessura dele através desse modificador. Perceba ainda que ele está flutuando no nosso objeto, precisamos movê-lo para baixo. Podemos fazer isso através das teclas G, Z e também para o lado aqui na tecla G, X. Porém, queremos mostrar aqui uma outra maneira de fazer isso, alinhando com mais precisão, que é justamente através do menu já visto anteriormente de Snapping. Este mesmo menu, ele pode estar visível para você através do atalho Ctrl Shift Tab, e ele é exibido de maneira Float Menu. Aqui eu vou marcar face, que já está marcado, e vou desmarcar a opção de Align Rotate to Target, pois eu quero apenas a orientação da face. Ok. Feito isso, vou pressionar G, Z e vou apertar a tecla Ctrl e clicar em cima da face desejada. E aí, ele é posicionado rente a esta face. Vou pressionar GX, trazer aqui para fora, para que você veja a ação agora nesta outra direção. GX, com a tecla Ctrl, colo ela aqui. Ok,
Então ela está perfeitamente alinhada aos meus objetos. Agora eu quero criar cópias dela nessa direção. Poderia fazer isso com o Shift D, porém a chance de eu acertar a proporção entre eles seria muito remota. Então vou fazer isso através do modificador Array, já visto anteriormente. Veja que ele foi modificado para frente no eixo X. Então eu vou zerar esse eixo e vou colocar o eixo equivalente, que é o eixo Y. Vou colocar 1, por exemplo. Veja que ele subiu para cima e não na direção que a gente deseja. Isso muitas vezes está relacionado devido à direção e escala do nosso objeto. Basta pressionar Ctrl A, Apply All Transform, para que ele zere suas configurações. Porém, veja que ao fazer isso, ao zerar todas as configurações, ele vem o ponto pivô para a origem do mundo. Então, eu devo agora voltá-la para a origem do objeto. No menu Object, Set Origin, Origin to Geometry. Agora, vou mover o slide aqui para a posição desejada, que nesse caso é no eixo negativo. E aqui no Account, vou determinar o número de cópias que eu quero. E nesse caso, podemos criar um projeto com 4 cópias, ou manter as 3 se assim desejarmos. Vamos manter as 3 e vamos diminuir esse objeto, S, X, Y. Vamos diminuir. E esse objeto vamos mover para que ele esteja mais coerente com a nossa referência. Posso ainda mudar o distanciamento de acordo com o meu interesse. Ok, feito isso, já tenho esse objeto aqui. Agora você percebe que esses mesmos objetos eles estão presentes na face de baixo. Talvez não esteja tão visível aqui, mas esses mesmos objetos estão na face de baixo. Então eu vou espelhá-los para a face de baixo, levando em conta este objeto como referência. Para isso, seleciono o objeto e venho no meu modificador e vou escolher agora um novo modificador, que é o Mirror, que é o modificador de espelhamento. Com isso ele espelhou o meu objeto, porém espelhou com relação a ele mesmo na direção X. Eu não quero nesta direção e não quero relativo a este mesmo objeto. Vou referenciá-lo através desse Mirror Object, clicando no conta-gotas e marcando o objeto alvo que eu desejo, que é esse objeto aqui. Agora você percebe que a rotação do espelhamento foi com base agora nesse objeto. Porém, como está no eixo X, ele está na mesma posição. Então vou desmarcar o eixo X e ligar aqui o eixo Z. Veja que ele veio para essa direção. Então esse ainda não é o nosso eixo desejado. Então desligo o X e marco o Y, que certamente será o nosso eixo. Veja só, temos já essa base construída. Feito isso, vou pegar esses objetos e vou aplicar os modificadores. Com essa seta, posso clicar e arrastar para baixo e vai colapsar todos os painéis, minimizando eles. E nas mesmas setas posso abrir as suas modificações ou seus parâmetros. Vou aplicar esses modificadores. Como a gente adicionou lá atrás o modificador Modifier Tool, ele exibe para nós esses botões com essas ferramentas aqui. De modo que eu posso clicar em Apply All, que ele vai aplicar todos os modificadores ao mesmo tempo. E agora vou soldar os objetos. Para isso, com o objeto já selecionado, vou pressionar Shift e clicar no outro. E vou pressionar a tecla Ctrl J. Esta tecla me permite soldar os objetos. Embora eles estejam soldados como um único objeto, eu posso ainda ter edição individual deles através do modo Edit Mode. Ok? Diante disso, vamos agora espelhar esse objeto para o outro lado, levando em conta agora este container como referência. Então, mais uma vez, Add Modifier Mirror. Vamos pegar o conta-gota e marcar aqui o Object Cube, que é o nosso container. E ele veio para o outro lado com precisão. Caso ele não tivesse vindo dessa forma, bastaria trocar os eixos de direção aqui. Então com isso damos conclusão de mais uma aula, estamos bem avançados e no próximo vídeo
veremos como criar esses detalhes aqui através das propriedades de Insert e Extrude. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo mais básico, mais introdutório, mas vamos continuar aqui dando sequência a vários outros tutoriais do Marcondes, inclusive. Não esqueçam de ir lá na Udemy, conferir o trabalho do Marcondes, o Instagram dele, todas as redes estão aqui embaixo, beleza? E a gente também deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito e compartilhe com algum amigo aí que você sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso aí, galera, nos vemos no próximo vídeo, no próximo tutorial.